Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal e hoje mais um vlog especial de Halloween com A Bruxa de Nir. É um livro que eu tô querendo ler porque é de uma autora que eu gosto bastante. Dela eu já li vários livros, aqui por exemplo tem essa lista de livros dela. Eu já li Vilão, Vingança. Também já li A Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos e Ponte das Almas, que é uma série. E li também A Vida Invisível de Addie LaRue e Mansão Gallant, que eu até gravei vlog de leitura para vocês. Então esse vai ser mais um dos livros da Victoria Schwab que eu vou ler. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro. Eu espero que seja tão bom quanto os outros dela. Ele é bem curtinho, tem por volta de 282 páginas. E vocês vão me acompanhar na leitura de mais esse livro especial da Spooky Season. Bom pessoal, passado meu primeiro dia de leitura de A Bruxa de Nir, eu parei aqui na página 149, no capítulo 15. Muitas coisas já aconteceram no livro e por isso eu já tô animada e ao mesmo tempo preocupada com o que vai acontecer daqui pro final, porque a história do livro é a seguinte. Conta a história da Lexi. Ela mora em uma charneca. Ela perdeu o pai há pouco tempo e o pai dela sempre ensinava como ler a charneca, como ser uma rastreadora, como se virar ali nesse lugar. É um lugar, é uma pequena vila, entre aspas, onde poucas pessoas vivem, todos se conhecem ali e eles temem muito coisas diferentes, pessoas diferentes. E acontece justamente isso nessa vila. No caso, surge uma pessoa diferente ali que ninguém conhece. É um menino, na verdade, é quase da mesma idade da Lexi. A Lexi tem uns 16 anos na história. Então ele aparece e crianças começam a sumir durante a noite. Então eles já culpam automaticamente ele por ser o estranho, o diferente ali na vila e eles não aceitarem isso. E no meio disso também eles estão desconfiados de que duas bruxas que moram ali na vila estão escondendo eles. Eles temem bruxas também, porque além deles serem esse povo que não gosta de mudanças e coisas diferentes, eles também têm uma lenda ali da charneca, onde viveu uma bruxa chamada Bruxa de Nir. A gente ainda não sabe exatamente da história dela, aqui ainda não foi dito exatamente como ela viveu, o que aconteceu, mas é uma lenda que roda por ali e aí por isso eles têm medo das bruxas. Então junta uma coisa com outra e eles desconfiam de tudo e apesar da preocupação maior deveria ser as crianças que estão sumindo, eles só querem culpar o estranho e ir atrás dele. Só que a Lexi tá atrás da verdade, ela tá procurando quem tá sumindo com essas crianças, trabalhando justamente com esse estranho. Ele também tem um mistério envolvido na vida dele. Ele não conta o passado dele e a Lexi não sabe muito bem como ele viveu a vida em outro lugar. Então já é mais um mistério aí pra gente descobrir nos outros 50% do livro. E eles estão trabalhando juntos pra descobrir o que aconteceu com essas crianças. Então esse é o enredo geral do livro. Eu gostei muito da ambientação. Essa ambientação aqui da Vi Schwab que ela fez nesse livro em específico é muito interessante. Como eu disse para vocês, tem muitos mistérios relacionados à Bruxa de Nir, o passado dessa charneca, também sobre o pai da Lexi, que parecia ser um bruxo, porque ele sabia muito da charneca, mas ela diz que o pai dela não chegou a ser um bruxo, porque ou se nasce assim, ou não tem como ter essa magia no sangue e desenvolvê-la. Então a gente já sabe que ele não é um bruxo. Mas tem muitas coisas interessantes aqui ainda para serem desenvolvidas. Vou mostrar para vocês algumas das minhas marcações para ver se tem mais alguma coisa interessante para ser dita sobre esse início.
Aqui é a primeira vez que esse estranho aparece e a Alex vê ele perto da casa dela. Aqui é mais sobre a família da Alex, sobre as bruxas que vivem ali que eu conversei com vocês e sobre a mãe dela, que sofre muito depois que o pai dela se foi. Aqui é quando o pessoal ali da Charneca reconhece que tem uma pessoa estranha ali no meio. Aqui também tem algumas informações sobre a bruxa de Nir. Como eu disse pra vocês, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu na história dela antigamente. Aqui são sobre alguns ensinamentos que o pai dela trazia pra ela sobre bruxas e sobre o lugar onde eles vivem. Aqui é o que eu disse pra vocês sobre o fato de que não dá pra se tornar um bruxo ou uma bruxa, eles nascem como são mesmo. E aqui é a marcação mais interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é: a protagonista Alex tem uma irmã chamada Wen. Ela é uma criança e a Alex está com muito medo de ela ser pega por essa pessoa ou essa coisa que está levando as crianças. As bruxas da aldeia até fizeram amuletos para as crianças e a Wen tá com o dela. Só que nessa marcação em específico ela fala que ela escuta as crianças chamando ela para brincar durante a noite. É uma coisa muito interessante sobre esse enredo e eu acho que no futuro a Wen vai acabar sendo pega para movimentar mais esse círculo familiar da protagonista Alex. Mas essa é uma parte muito interessante porque as crianças chamam pelas outras à noite. A Wen nunca vai porque ela diz que é muito tarde. A irmã dela também dá conselhos para ela não ir nessas brincadeiras. E ela tá usando um pouco disso também para conseguir descobrir o que tá acontecendo. Porque junto com as suspeitas dela, essas coisas estranhas que a Wen tá falando, e também algumas coisas esquisitas que o garoto, o estranho, que a Lexi deu o nome de Cole, está anotando ali, tá criando uma teia de mistérios, como eu disse pra vocês, e a gente tá ficando cada vez mais curioso pra saber o que acontece aqui. Eu digo a gente porque eu já gosto de incluir vocês que estão assistindo o vídeo na minha leitura, e eu também gosto de deixar de um jeito mais interessante incluir vocês assim na minha leitura. Então acho que essas são as marcações mais interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem muita coisa para ser descoberta ainda e, como eu disse para vocês, muitas coisas já aconteceram. Então vamos ver o que vai acontecer nos outros 50% desse livro. Bom, pessoal, terminei a minha leitura de A Bruxa de Nir e vim conversar com vocês sobre a segunda parte do livro. A primeira marcação interessante que eu gostaria de comentar com vocês é essa. Como já era de se imaginar, esse sumiço das crianças realmente estava relacionado à Bruxa de Nir. Aos poucos, os personagens principais vão descobrindo isso, principalmente com a ajuda das outras bruxas que vivem por ali. Elas contam a história da Bruxa de Nir, falam sobre como ela foi injustamente culpada pela morte de outra criança, e ela provavelmente está fazendo isso como uma punição à aldeia e também como um modo de se vingar das pessoas que não acreditaram nela quando ela disse que ela não tinha a ver com a morte daquela criança no passado. Então os protagonistas descobrem que é a raiva dela que está causando tudo isso e que a única forma de impedir isso é buscar os ossos da bruxa, já que a casa dela foi queimada, ela foi morta injustamente e não foi enterrada como deveria. Então a primeira missão deles é encontrar esses ossos da bruxa e dar um enterro digno a ela para ela ficar em paz. Então aqui é quando as bruxas ali da aldeia contam para os protagonistas que ela está furiosa com tudo o que aconteceu no passado. E aí então Alex e o Cole vão atrás de resolver logo essa questão para mais crianças não sumirem e o pessoal não continuar culpando o garoto por causa disso. Até porque tá criando um romance entre eles ali, eles estão gostando muito um do outro. Até porque o garoto não tem família, a gente descobre sobre a história dele do passado e ele diz que a família dele sofreu muito e que agora ele está sozinho, principalmente pelo fato dele ser um bruxo também, então tem mais essa revelação nesse segundo 50%. Mas então eles vão atrás dos ossos da bruxa e essa parte então é muito enrolada. Infelizmente essa parte não foi tão boa,
Como eu disse pra vocês, muitas coisas já tinham acontecido nos primeiros 50% e eu tava bem curiosa pra ver como a autora ia desenvolver a segunda metade do livro. Só que foi uma parte muito enrolada e apesar do livro ser curto, ele poderia ser mais curto do que ele já é. Porque muitas páginas foram só de enrolação, a protagonista tem muitas dúvidas e isso acaba paralisando ela, e ela não faz as coisas que ela deveria fazer no tempo correto. Então tem muita enrolação aqui nessa segunda parte do livro, por isso não aconteceram tantas coisas, fica mais focado mesmo nessa vontade de impedir a bruxa de continuar fazendo isso. Mas dando uma resumida nessa parte que é tão comprida e acaba sendo um pouco maçante, eles vão atrás da bruxa, ela descobre que eles estão tentando encontrar os ossos dela e ela dificulta muito achar os ossos dela, porque ela quer continuar se vingando do pessoal, é claro, por todas as injustiças que ela sofreu. O garoto também sofre muitas injustiças relacionadas a isso, porque todo mundo tá achando que ele é o culpado, como eu disse pra vocês, então eles estão atrás dele. E além de toda essa questão de encontrar os ossos da bruxa, a Lexi também tem que tentar achar um jeito de proteger o garoto que ela tá amando agora. Então, depois de muita luta, eles finalmente encontram os ossos e no final eles conseguem buscar eles, achar as crianças que ainda estão vivas, apesar de estarem enterradas e aparentemente mortas, mas depois elas voltam à vida como se elas estivessem apenas dormindo. Então eles conseguem achar as crianças todas bem e conseguem dar um enterro digno à bruxa e ela consegue ficar em paz. Apesar dessa enrolação toda, o final eu achei muito bom. Eu achei que se encaixou muito bem com a história, deu uma continuidade muito boa, porque já teve alguns livros que eu li durante esse mês que o início da história não foi tão condizente com o final, como eu conversei com vocês no vlog de O Mistério das Irmãs Hollow, mas aqui aconteceu bem diferente, tudo se encaixou muito bem, os aspectos que foram apresentados pra gente no início da história se encaixam muito bem com o final, e tem realmente essa questão da continuidade, como eu disse pra vocês. E não ficam pontas soltas, na minha opinião. As bruxas ali da aldeia são muito interessantes e ajudam muito nessa questão da bruxa de Nier. A gente consegue descobrir a história dela, consegue descobrir a história do estranho. Também temos mais desenvolvimento sobre o pai da Lexi, que é muito importante nessa história, apesar dele, desde o início, estar morto. Mas muitas coisas que ele ensinou pra ela ficaram com ela de verdade e ela pôde utilizar essas informações e esses aprendizados com o pai dela pra resolver esse problema aí da aldeia. Então também é interessante esse fato de que a aldeia pacata, parada e monótona aconteceu uma coisa tão interessante assim, e acima de tudo as crianças estavam bem. Então, apesar de toda a enrolação do livro nessa segunda metade, que eu acho que poderia ter sido mais rápida, ainda assim foi um livro que eu gostei bastante e gostei de poder comentar tudo isso com vocês. E também, claro, deixar de indicação, caso vocês queiram ler um livro ainda nesse outubro, que tenha a ver com bruxas, que tenha a ver com o Halloween e a Spooky Season. Então essa foi a minha leitura de A Bruxa de Nier. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais essa leitura temática do Halloween. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar suas opiniões. Caso vocês tenham lido, eu quero muito saber se vocês gostaram do livro como eu, ou se vocês não gostaram de como tudo foi desenvolvido. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui, tanto relacionados ao Halloween quanto vários outros conteúdos que eu trago para vocês toda semana. E até breve!